Feliz de estar aqui e a gente vai dar continuidade a um tema que conversamos conversamos esse tema no domingo passado. Tem sido aí uma jornada sobre religião tóxica, né? Tóxica. O que é essa religião tóxica, né? Esse ambiente onde, ao invés de estar nos ligando a Deus, está nos afastando de Deus. A propósito, vamos estar definindo o que é religião. O que é religião? Então, se você for atrás, e aí depois você consulta no dicionário ou na inteligência artificial aí, a palavra religião, a gente vai ver que ela foi introduzida, né, por Cícero ali, por volta antes de Cristo, ano 43 a 106 antes de Cristo. E aí, qual era a definição que ele trouxe da palavra religião? Vínculo, ligação, aquilo que nos liga, ou seja, definido como sistema de crenças, práticas que visa estabelecer uma conexão entre os seres humanos e o sagrado, o divino, o transcendente. E aqui especificamente, toda essa prática que nos liga a Deus. Então, a primeira coisa que a gente quer definir é assim, o que é que a gente está falando? O que é que a gente está falando? Então, nós estamos falando o seguinte, que o que é que está me ligando a Deus, e o que eu estou dizendo que eu estou ligado com Deus, que eu estou tendo relacionamento com Deus. Então, ambiente, práticas, valores, conhecimento, relacionamento, isso está me ligando a Deus ou está me afastando de Deus? Como é que eu sei que eu tenho, vamos dizer, que eu estou livre da religião tóxica e eu estou vivendo a verdadeira religião e eu quero trocar a verdadeira religião pelo Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus. Qual a diferença da proposta do Evangelho de Jesus para a religião e essa religião tóxica? E quando você vai estudar Jesus Cristo, não foi só isso que ele fez. Jesus não veio combater essa religião tóxica, só isso que Jesus Cristo veio fazer. Não, mas ele fala muito, de forma muito assertiva, contra essa religião tóxica. E aí eu quero, de forma bem prática, trazer para você essa reflexão e gastar mais meu tempo sobre o Evangelho de Jesus. Qual é a proposta do Evangelho de Jesus? Mas eu preciso falar dessa religião tóxica que Jesus Cristo também fala. Então, essa religião tóxica, ela foca na aparência. Fala comigo, aparência. O Evangelho de Jesus, você vai ver, Jesus não fala de religião. Jesus, ele não toca sobre religião. E cuidado com aquilo que eu digo, eu tenho uma religião. Mas essa religião, ela está focando o quê? Na aparência. Essa religião está focando somente no exterior. O convite de Jesus Cristo é o convite para ser tocado no coração, é a transformação do coração. E aqui, para um grupo de pessoas que a gente conhece aqui, os fariseus, os saduceus, né, os religiosos daquela época, aquelas pessoas que ditavam essas doutrinas, esses dogmas, ditavam isso. Jesus fala sobre ele, diz assim, Mateus capítulo 23, verso 25, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. O livro de Marcos, capítulo 7, você vai ver muito bem na prática o que Jesus está falando. Ali no capítulo 7, Marcos, ele mostra, né, um ambiente onde Jesus não devia estar no almoço, devia estar no jantar, devia estar fazendo alguma refeição. E aí chegam para Jesus e dizem assim, mas Jesus, os seus discípulos, você não se limpa, você não faz a higiene. Não é que Jesus Cristo era sujo.
Mas ele estava fazendo justamente regras, justamente algumas coisas que assim, se eu fizer isso, eu me aproximo de Deus. E aí Jesus chega para ele e diz, pai, não é o que vocês estão dizendo que muda a nossa vida. E, assim, e aí, aonde é que eu quero chegar? Jesus diz assim, não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Porque de dentro do coração, e Jesus começa a listar aquilo que realmente prejudica. E cuidado, não é sobre eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou judeu, eu tenho uma religião. Essa religião, ela está mudando o teu coração? Ou essa religião está apenas a aparência do exterior? Jesus está combatendo justamente isso. Cuidado com aquilo que a gente está dizendo. Não, eu tenho uma religião, não, eu sou crente, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. E Jesus está dizendo, cuidado, isso aí está aproximando você de Deus? Tá, mas está mudando o coração ou só está mudando o exterior? E aqui vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Então, cuidado com esse ambiente onde apenas é o exterior, as pessoas estão vendo apenas o exterior, as pessoas estão vendo apenas a aparência. O Evangelho de Jesus muda o coração. A religião tóxica, esse ambiente, ele faz o homem tentar impressionar Deus. O Evangelho, Jesus Cristo, deixa o homem impressionado com Deus. A minha pergunta para você, você acha, e seja sincero, você acha que Deus está te abençoando porque você está fazendo coisa certa? Só porque você está fazendo coisa certa? Pastor, eu acho que sim. Ah, é? Eu vou te provar que Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Deus olha para a gente. Deus continua sendo misericordioso, apesar de que nós não estamos sendo bons com Ele. Ok. Pastor, eu acho que essa semana vai dar certo eu assinar aquele contrato. Porque o mês de janeiro todo eu vim para a igreja e eu não estou faltando nem a quarta do encontro. Eu acredito que aquele contrato Deus vai me dar, porque eu estou bem direitinho. Olha, pastor, eu acho que eu estou vendo as coisas melhorando na minha vida, é porque, olha, pergunta para a minha mulher, eu estou bem direitinho. Eu tenho certeza que as coisas estão melhorando, porque ela não tem o que reclamar. Ah, então tá bem, duas coisas, né? Então você acha que está recebendo, por quê? Aí a gente fala dos homens, mas também das mulheres. Ah, pastor, eu tô assim, olha, você sabe de uma coisa, ele nem me dava o cartão, hoje eu estou gastando tudo, pastor. Sabe aquele ambiente onde eu estou recebendo tudo, pastor? Eu acho, sabe por quê? Eu estou sendo bem bonzinho para ele, eu estou sendo bem bonzinho para o meu cachorrinho, eu estou cuidando bem do meu gatinho, ah, pastor, meus vizinhos, eu acho que é por isso que Deus está me abençoando. Ah, então 3 coisas. Mas, vamos lá, não, eu acho que daqui a pouco a gente começa a dizer o seguinte, mas por que faltam as boas obras? Eu provo para você que Deus continua me amando, me abençoando. Deus continua e Ele não desiste da minha vida, apesar dos meus pecados, apesar que eu não sou perfeito, porque o Evangelho de Jesus não é o quanto eu impressiono Deus, o quanto eu chamo a atenção de Deus. Gente, eu vivia determinadas coisas como essa, eu queria chamar a atenção de Deus.
Eu conheço, igreja, eu conheço. Eu sei. Eu estava lembrando, neném, viu, Nerildes? Estava lembrando de umas vigílias que a gente fazia lá na Peniel. Não é da época de vocês, não. Então, assim, na Santos Dumont, não tinha casa ali, então eram dunas. Então, eu estou falando isso há 50 anos atrás, 40 anos atrás, a gente ia orar lá nas dunas, olhando assim para a cidade toda, tá certo? Eu me lembro que teve algumas vezes, né, com os amigos meus, a gente ajoelhava, aí pegava a areia e dizia assim, né, me humilha, Senhor, me humilha, Jesus. Aí pegava a areia, jogava assim, aí a gente, me humilha, Jesus. Chamar a atenção de Deus. E quantas vezes a gente quer impressionar Deus? Ei, deixa eu te falar uma coisa. O fato de você estar na igreja não impressiona Deus. O fato de você ser fiel, a tua esposa, o teu marido, tratar bem as pessoas, não chama atenção a Deus. Ei, a única coisa que chamou atenção a Deus foi o filho dele naquela cruz. Deus continua te abençoando, apesar, mas é a bondade de Deus que nos converte. É a bondade de Deus. E quando eu me impressiono com Deus, eu digo assim, Senhor, meu Deus, apesar de eu não ser perfeito, apesar de eu não acertar sempre, apesar disso, eu vejo que o Senhor, meu Deus, ó Pai, me coloca onde eu não poderia estar. Ó Deus, eu só estou nesse lugar por causa da misericórdia do Senhor. Eu só tenho isso por causa da misericórdia do Senhor. Esse talento eu tenho por causa da misericórdia de Deus. Senhor, meu Deus, quando eu olho para a minha vida, esse dom é por causa de Deus, essa empresa é por causa de Deus, essa família é por causa de Deus, esse filho é por causa de Deus. Senhor, meu Deus, a minha vida é por causa de Deus. O Evangelho de Jesus é o quanto eu faço para Deus. O Evangelho de Jesus olha para mim, é o quanto eu te amo, é o quanto eu não desisto de você. Primeira Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, fala de uma coisa interessante, a partir do versículo 12. Paulo, falando para Timóteo, ele diz uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. 1 Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 16, dou graças a Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando para o ministério. E aí ele diz, como é que eu consegui isso? Não, porque eu fui o cara. Como é que eu consegui isso? Porque eu fui muito bom. Por que eu consegui isso? Porque eu me esforcei bastante. Não, ele diz assim, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de Deus, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Aí quando você vai ver Mateus capítulo 23, a partir do 5, diz assim, Jesus falando, né, sobre os fariseus, a falsa religião que consome, que adoece, quantas pessoas feridas hoje, quantas pessoas cansadas, João Vitor, quantas pessoas que desistem, por quê? Porque tentaram chamar a atenção a Deus, tentaram e não conseguem. Esse teu esforço tem um valor, mas não é isso que chama a atenção de Deus, é você entender que Deus é gracioso, apesar da minha imperfeição. Ele diz assim, tudo que vocês fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios, aí né, e aqui não é sobre a religião, é sobre a atitude especificamente, né, com largos, filactério, aquela caixinha preta, né, e aquela caixinha que os judeus usam, mais uma vez, não é sobre a religião judaica, é sobre especificamente essas pessoas que fazendo isso querem chamar a Deus.
e aí as suas franjas com as suas vestes bem longas, gostam de lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados rabis. Cuidado que a gente pode estar vivendo essa religião da falsa aparência, mas o Evangelho de Jesus é sobre coração, transformação interior. Essa religião que tenta impressionar Deus, o Evangelho de Jesus nos deixa impressionado com a graça, com a misericórdia, com o amor, esse Deus que não desiste de mim. Mas cuidado, existe uma religião que exclui, o Evangelho de Jesus acolhe. Mateus capítulo 23, verso 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham os céus, o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Uma religião que classifica uma série de pessoas como indignas, rejeitadas. Uma religião que coloca um selo, porque a pessoa errou. Gente, essa religião mata, essa religião destrói, essa religião faz com que a gente não enxergue, não seja misericordioso. Livro de Provérbios, Salomão diz assim: quem dá alívio aos outros, alívio recebe. A Bíblia diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O apóstolo Paulo está chamando, deixa eu ver aqui, desculpe. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O apóstolo Paulo, aqui ele está ensinando para as pessoas orarem pelos governos, orarem pelas autoridades, orarem pelas pessoas que exercem a autoridade, orar e aí ele diz assim no verso 5, se você fizer isso é bom, agradável perante Deus nosso Senhor. E eu quero chamar a atenção aqui no 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Evangelho de Jesus é misericordioso, o Evangelho de Jesus atrai, o Evangelho de Jesus acolhe, o Evangelho de Jesus não define uma pessoa por um erro, não define. Cuidado, gente, Satanás não sabe o seu nome, mas chama você, e nos chama pelos nossos pecados. Deus, Ele conhece os nossos pecados, mas chama você pelo nome. Ele conhece o teu nome, embora Ele saiba de todos os nossos pecados. Me impressiona, Sara, Jesus dizer que é filho de Davi. Ele é o filho de Davi. E a gente sabe quem foi Davi. A gente sabe os erros de Davi. Mas Jesus não chama Davi pelo pecado. Jesus chama Davi, Deus chama Davi pelo filme. Ele é muito melhor do que os seus erros. Deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho de Jesus faz com que a gente tenha misericórdia das pessoas. O Evangelho de Jesus faz com que a gente enxergue os meus defeitos, os meus pecados. São diferentes da Neném, são diferentes do João Vitor, são diferentes do Rodolfo, são diferentes do Rogério. Eu tenho meus erros, mas Deus não enxerga pelos meus pecados. Deus é misericordioso com você e comigo. Evangelho de Jesus, Ele acolhe. Ok. Se a gente está falando dessa religião tóxica, qual é a verdadeira religião? E aqui eu quero trocar o nome. Qual é o verdadeiro evangelho? O que é que o evangelho de Jesus Cristo faz na minha vida e na sua vida? E aí eu quero que você vá comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versos 27. Tiago, capítulo 1, versos 25
a 27. Estão comigo, pessoal? Estão fazendo uma revisão aqui. Peraí, uma revisão aqui. Isso aqui é muito importante, a gente está entrando em outra fase da mensagem. Então, o que é religião? Ambiente, dogmas, cultos, estilo de vida que me leva e que me liga a Deus, ok? Definição de religião. A tóxica, a doentia que faz nos afastar de Deus, que cria traumas, é a religião que exclui, que não é misericordiosa. É a religião que foca na aparência, mas não foca no coração. É a religião que quer impressionar Deus. E aí eu faço um esforço para impressionar Deus. Esse ambiente, esses dogmas, tentar fazer isso não é saudável. Qual é o evangelho de Jesus Cristo? Então, agora eu quero entrar na verdadeira religião. Ou seja, quando eu falar verdadeira religião, entenda como o evangelho de Jesus. E aí Tiago, no capítulo 26, diz assim, no capítulo 1, verso 26. Estão comigo, pessoal? Muito importante agora isso aqui. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. 2. A religião que o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, Tiago está chamando a atenção aqui do Evangelho de Jesus, daquilo que Jesus Cristo faz. O convite de Jesus. Primeiro, se você está dizendo que está se ligando com Deus, que tem relacionamento com Deus, essa religião que você está dizendo, está me ligando com Deus, ele diz assim, isso afeta aquilo que eu falo, o que sai da minha boca. Calma, daqui a pouco eu vou explicar. Ele diz assim, se eu digo que eu tenho um relacionamento com Deus, Jéssica, então esse relacionamento com Deus me leva a amar o pobre e o necessitado. A terceira coisa que ele fala, que o Evangelho de Jesus, e vamos chamar aqui a religião certa, correta, o convite de Jesus. O terceiro, ele diz assim, me leva a viver de forma diferente nesse mundo. Estão revisando. O Evangelho de Jesus, o que é que ele diz? Ele muda muita coisa na minha vida, mas se não mudar a forma como eu falo, você não está ligado com Deus. Essa religião não agrada a Deus e não tem valor nenhum. Se você diz que está ligado com Deus e não se importa com o pobre e necessitado, essa religião não é Evangelho de Jesus, isso aí está fora. E o terceiro, se você diz que está ligado com Deus e não teve transformação, não teve novo nascimento, não nasceu de novo, não é controlado pelo Espírito, não tem valor nenhum. E por que Tiago, ele fala sobre isso? Parece que não tem nada a ver. Pastor, se perguntasse para mim qual é o Evangelho de Jesus, a verdadeira religião, eu ia dizer um bocado de coisa, mas eu nunca iria tocar no assunto das minhas palavras. Por que Tiago, ele diz que o Evangelho de Jesus, a verdadeira religião, muda o jeito que eu falo? Porque, aí dever de casa para você, vale a pena você ler o livro de Tiago. Porque no capítulo 3, ele começa a falar sobre gente que se conecta com Deus, é gente que cuida daquilo que fala. E aí ele diz assim, Tiago capítulo 3, verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa, tal homem, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
E aí, se você for mais na frente, ele diz assim, aí ele fala um bocado de coisa aqui, interessante. Mas no 9, ele diz assim, com a língua bendizemos o Senhor, Pai, e com ela dizemos, amaldiçoamos, não é? Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O que ele está dizendo? O Evangelho de Jesus não é o de domingo. O Evangelho de Jesus não é sobre eu levantar minhas mãos e dizer, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. O Evangelho de Jesus não é dia e noite, ainda de manhã adoração. O Evangelho de Jesus não é esse ambiente onde eu falo hoje, glória a Deus, e amanhã estou metendo pau nas pessoas. Porque Jesus diz assim, do coração é que vem as palavras. A boca fala do que está cheio, o coração. Vamos repetir? A boca fala do que está cheio, o coração. Ou seja, o Evangelho de Jesus muda o meu coração. O Evangelho de Jesus toca o meu coração. O Evangelho de Jesus transforma o meu coração. E gente transformada abençoa. Gente transformada dá glória a Deus no domingo. Mas gente transformada fala bem das pessoas. Fala bem do governo. Fala bem do prefeito. Fala bem do governador. Fala bem do STF. Fala bem das pessoas. Não amaldiçoa. Não, vocês não ouviram, vou falar de novo. Quem é convertido não fala mal. Quem é convertido não amaldiçoa. Quem é convertido não abre a boca para falar mal. Quem é convertido abençoa, abençoa. Eu não concordo, eu não estou dentro, mas eu quero a tua bênção, eu quero a tua mão. Eu abro a minha boca, eu não entro em fofoca, eu não falo mal, porque o Evangelho de Jesus preenche a minha vida, toca o coração. Mas não tem mais, não. Mas não tem mais. Mas não tem mais. Bíblia, gente, que é Bíblia. Bíblia, aqui não é Costa Neto, aqui é Bíblia. Palavra de Deus. Qual é a religião que você está dizendo? Que de um momento dá glória a Deus e no outro momento está fazendo mal. Vou dar uma dica para você. É impossível a gente ter raiva de uma pessoa que a gente ora. É impossível a gente ter raiva de uma pessoa que a gente ora. Está tendo raiva, mas vai de novo, vai de novo. Ora. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza gozará do seu fruto. Evangelho de Jesus não é a aparência. Evangelho de Jesus é o quê? É coração, gente convertida, gente que vive o Evangelho de Jesus, abençoa. Provérbios diz o seguinte, Salomão diz que a língua do justo é manancial de vida. O que é que está saindo da tua boca? É morte. Essa religião não tem valor nenhum para Deus.
O fato de estar sentado na cadeira de uma igreja não significa que nós estamos transformados. O fato de gostar de músicas evangélicas ou de Jesus não significa que a gente está transformado. O fato da gente levar um crucifixo não significa que está reformado. O fato de você estar numa missa não significa que você está transformado. O fato de você dizer que tem uma religião não significa que está sendo transformado. O que está sendo transformado é quando o meu relacionamento com Deus muda a minha vida, muda a minha fala, muda o meu coração, muda. Vai dizer o nome feio? Diz brilho celeste. Brilho celeste. Brilho celeste. Brilho celeste. Brilho celeste. Brilho celeste. Dá tempo eu contar essa história? Dá. Na época, eu era controle ali de uma das empresas, a Vicunha. E na controladoria, então, tem vários setores que estavam debaixo da minha supervisão, e tinha o departamento de importação e exportação, e tinha um rapaz, Bruno, eu posso falar o nome dele, que o final da história é interessante. O Bruno me entenda o que eu vou dizer, ele era engraçado, de 10 palavras que ele dizia, 15 era um nome feio. Ele bebeu uma água, ele disse assim, que água, aí dizia o nome feio. Tudo era nome feio. Dizer o nome feio era a coisa mais fácil do mundo. E aí eu comecei a andar com o Bruno, porque a gente estava fazendo uma grande exportação. E aí eu comecei a andar com ele. Eu disse, Bruno, cara, a gente vai começar a andar juntos, bicho. Cara, tu é bonito, tem uma boa aparência. Cara, mas tua boca é horrível, cara. É, seu Costa Neto? É, rapaz. Fala muito nome feio, cara, fica muito chato um negócio desse. Eu vou andar contigo, tu tem que mudar a tua palavra, porque isso aí é fruto do coração, isso tem coisa errada do interior da tua vida, cara. Tem que mudar essa tua jeito de falar. E como é que eu faço, seu Costa Neto? Assim, quando tu quiser dizer o nome feio, tu vai dizer brilho celeste. Brilho celeste. Brilho celeste. Aí ele começava a dizer, você vai para... Bruno, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste. Aí ele estava no porto, e aí ele ligou, a minha secretária disse, senhor Costa Neto, o Bruno quer falar com o senhor. E parece que ele está perturbado. Aí passou a ligação, disse, Bruno, o que foi? Senhor Costa Neto, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste. Eu contei essa mesma história aqui na igreja. E aí, tinha um casal que na segunda-feira, ela ligou para mim, né, e aí disse, pastor, eu quero contar um testemunho para o senhor maravilhoso, aquela pregação do brilho celeste, pastor, aquele negócio foi bom demais, só acredita que hoje eu vinha saindo com fulano de tal, o esposo dela, e aí a gente estava no cruzamento, veio um carro, quase pegou, e quase bateu, e só conhece meu marido, como é que ele baixou o vidro, e disse, seu brilho celeste, vai para a casa do brilho celeste, brilho celeste. Mas não disse, ei meu irmão, dá brilho celeste, dá brilho celeste. Mas muito mais do que isso, muda o coração. Mas o evangelho de Jesus tem a ver com pobre. Tem a ver com pobre. Aqui para mim, gente, olha aqui para mim, isso é importante. Tem a ver com pobre, com necessitado. Na tua agenda, no teu orçamento tem o pobre. No teu planejamento tem o pobre. Você ama, você se envolve. Você é generoso ou é uma pessoa que dá muita esmola? E tem diferença? Tem. Quem dá esmola recebe alívio. Por quê? Rapaz, ainda bem que eu dei. Já fiz a minha parte. Quem dá esmola não se envolve.
Quem é generoso, o amor é colocado em prática. Generosidade é o amor colocado em prática. Eu não ajudo, eu me envolvo. Eu quero ver mudar, eu quero arrancar essa pobreza, eu quero arrancar essa mentalidade. O Instituto Vida Videira não é uma ação social da igreja. O Instituto Vida Videira é uma oportunidade que Deus está nos dando da gente amar, se envolver. As unidades prisionais não é uma questão social, não é uma questão de educação. Não, gente, é um compromisso de uma igreja que se envolve com aqueles que são necessitados. Por quê? Porque você vai ver ele dizendo o seguinte: ei, que adianta você ter fé e não ter obras? A terceira coisa, ser separado para Deus. Ele diz assim: não se deixar corromper pelo mundo. A tua vida é igual à de todas as outras pessoas. Não, isso não é normal, gente. Você não é normal. Você não pode se comparar com uma pessoa normal. Não, você é filho de Deus. O teu jeito de falar é diferente porque Jesus está na tua vida. A tua família é diferente porque Jesus está na tua vida. Não é questão eu não posso fazer, é uma questão eu não vou fazer. Por quê? Porque você tem Jesus na tua vida. O teu testemunho é diferente. Muda o coração, Júnior. É gente que tem um relacionamento com Deus. E o mundo, isso aqui é normal. Não, isso aqui é normal. Isso é normal, mas isso aqui é normal. Não é normal, não. Você não é normal. Você é especial. Você é imagem e semelhança de Deus. Então o Evangelho de Jesus faz você nascer de novo. Nascer de novo. Quando você olhar para você e dizer assim: cara, eu morri, aquele cara ali morreu. Agora eu sou outra pessoa, como Paulo diz, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou por mim. É alguém que dá testemunho. Testemunho de vida, porque Jesus Cristo está na sua vida. Ok. Pastor, e como é que eu vivo o Evangelho de Jesus? Como é que eu vivo a verdadeira religião? Eu quero que você fique gravado com essa imagem que eu vou fazer. Estão comigo aqui, pessoal? Então a gente falou sobre a religião tóxica, nós falamos sobre o Evangelho de Jesus. Mas como é que eu vivo o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus, ele é algo relacionado ao quê? Deus se relacionando com o homem. Está errado? Vamos aqui, gente. O Evangelho de Jesus é esse Deus. Ele está lá em cima, Ele é Criador, mas Ele desceu, Ele mandou Jesus Cristo. Ele veio aqui, se eu não for visitar esse povo, não tem saída, porque Deus, Ele amou, Ele viu quão distante estava o homem dele, e Ele mandou Jesus Cristo. Então, eu mudo a minha forma de falar, eu mudo o meu amor por pessoa, eu mudo a minha forma de viver. Por quê? Porque Deus olhou para mim, e porque eu só preciso de uma
coisa. Eu só preciso de quê, gente? Eu só preciso de quê, gente? A presença de Deus. Presença de Deus. Esse relacionamento com Deus. Eu saber que eu sou completo quando eu estou na presença dEle, quando Ele olha para mim, quando Ele enche a minha vida. O Evangelho de Jesus é esse relacionamento com Deus, mas porque eu amo a presença dEle, a minha maior alegria é a presença dEle, Ele está na minha vida. E quando acontece isso, o Evangelho de Jesus, ele transforma. Ele é uma transformação vertical, mas ele também é uma transformação horizontal. Ou seja, porque Deus conquistou a minha vida, então eu começo a ter relacionamento uns com os outros, o ser humano se relacionando um com o outro, por causa desse relacionamento com Deus, esse relacionamento com as pessoas, eu passo a olhar diferente as pessoas, eu passo a amar diferente as pessoas, eu passo a ter misericórdia das pessoas, eu passo a valorizar as pessoas, o meu tempo é sobre investir na vida das pessoas, os meus recursos é sobre o que eu tenho, é sobre eu ajudar mais, não é o quanto eu acumulo, é o quanto eu dou, é o quanto eu ajudo, porque o meu relacionamento com Deus me transforma o relacionamento com pessoas. E o que é isso, gente? Isso aqui tem um nome. Isso aqui tem um nome. Isso aqui tem um nome. Evangelho de Jesus. A verdadeira religião é sobre Jesus Cristo. Me relacionar com Jesus, eu conhecer Jesus, eu amar Jesus, eu ter uma vida onde Ele é Senhor, onde Ele transforma o meu coração. O Evangelho, a cruz é esse convite para mim e para você. Não há saída da minha vida a não ser Jesus Cristo, não tem jeito para a minha vida a não ser Jesus Cristo, não tem jeito a não ser Jesus Cristo. E aqui é uma outra pregação. A gente vai entender esse relacionamento com Deus, uns com os outros, nessa intercessão. E eu chamo essa intercessão de igreja. Qual a tua definição de igreja? O que é que tem na tua cabeça sobre igreja? João Vitor falou muito bem. Igreja é meio, som é meio, cadeira é meio, esse auditório é meio, mas igreja tem que ser esse lugar, essa intercessão, onde a presença de Deus é mais importante, onde o conhecimento da palavra é mais importante, onde eu me encontro com Jesus e eu sou transformado. É esse lugar onde nós vamos valorizar aquilo que é valorizado por Deus. Os deuses da história sempre se apresentavam como os fortes, os indomáveis, Júpiter, e você vai ver os deuses se apresentando e dizendo que eram os deuses dos maiorais. Jesus se apresenta dizendo: eu sou o pai da viúva e do órfão. Igreja tem que ser esse lugar onde a gente se encontra com Jesus e mudar isso na minha vida. Igreja tem que ser esse lugar onde eu e você, a gente nasce de novo, onde a gente vive vida transformada, onde o meu coração e o seu coração é tocado pelo Espírito Santo. E se eu sou tocado pelo Espírito Santo, quem anda no Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito Santo quer. Eu vou deixar esse assunto de igreja para o João Vitor um dia trazer aqui. Lembre-se, gente, é Jesus. Qual é a tua religião? Qual é a tua religião?
com a sua religião. Com a sua religião. Hoje a gente precisa dizer: Jesus, eu queremos. Eu posso estar num ambiente onde a sociedade define um ambiente dos. Uma sociedade define um ambiente das. Esse nome a sociedade diz, mas a gente não está falando da sociedade, a gente está falando de Jesus Cristo. Com a tua religião. Baixa sua cabeça, fecha os seus olhos, começa a dizer: Espírito Santo, me converte, Espírito Santo. Espírito Santo, muda a minha vida. Desde a última fila até a primeira, começa a dizer: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu necessito de Ti, Pai. Eu preciso de transformação. Preciso nascer de novo. Preciso viver como o novo nasceu. Meu Deus. Aleluia, aleluia, Pai. É a Tua igreja, é o Teu povo, Senhor, meu Deus, ó Pai. Faz o Teu querer. Ó Deus, ó Pai. Estamos aqui para dizer: faz o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus.